Oi, estamos aqui para apresentar a primeira lei de Newton neste vídeo, a pedido do professor Lucas Diessa, na disciplina Física Experimental 1, em nosso curso de Engenharia Civil. E quem somos nós? Somos Alexander, Maritana e Raíra, os mais divertidos. E agora, vamos começar. Vamos falar aqui sobre a primeira lei de Newton, ou a lei ou princípio da inércia. Mas antes, quem foi mesmo Newton? Ele foi um londrino, nascido em 1643 e viveu por 84 anos. Durante sua vida, ele foi só um cientista, químico, físico, mecânico, matemático, fez coisas e descobriu tantas outras. E durante sua trajetória, descobriu várias leis da física, entre elas a lei da gravidade. Mas vamos focar na nossa primeira lei de Newton, o princípio da inércia, que foi concedida no século XVII, após estabelecido o conceito da inércia por Galileu. Newton, em seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, formulou as leis básicas da mecânica, que hoje levam seu nome e são conhecidas como as leis de Newton. Concordando com as ideias de Galileu de que um corpo pode estar em movimento mesmo que tenha forças atuantes sobre ele, Newton tornou-as como base para o enunciado da sua primeira lei, conhecida como a lei da inércia. A primeira lei de Newton, ou essa nossa lei da inércia, diz que um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, como podemos ver aqui abaixo, nas nossas gravuras. Para mover um objeto inerte, é necessário que uma força atue sobre ele, ou ele permanecerá inerte. E aqui no segundo desenho, um corpo literalmente em movimento tende a permanecer em movimento, ao menos que uma força atue sobre ele. Então, vamos ver alguns conceitos básicos sobre a inércia e sua atuação. Inércia é a resistência oferecida por um corpo à alteração do seu estado de repouso ou movimento. Quanto maior a massa do objeto, maior a inércia. Um corpo em repouso só se movimenta se houver forças resultantes sobre ele. Da mesma forma, um corpo em movimento retilíneo uniforme precisa da atuação de alguma força para alterar seu movimento. Vamos seguir com alguns exemplos disso? Quando estamos dentro de um ônibus, em pé, e o mesmo freia bruscamente, por inércia, somos atirados para frente. Já quando um carro vai fazer uma curva, é necessário que uma força atue, pois, de outra forma, o carro irá seguir em linha reta. E aí, dá ruim. Ao puxar bruscamente a toalha que cobre uma mesa, os objetos em cima da mesa, por inércia, ficam no mesmo lugar, dependendo da massa desses objetos, obviamente. E o uso do cinto de segurança baseia-se também no princípio da inércia. Os passageiros de um veículo, ao colidir com um outro veículo ou uma freada mais brusca, têm a tendência de continuar em movimento. Desta forma, sem o cinto, os passageiros podem ser arremessados para fora do veículo ou bater em alguma parte do veículo. Ok, então, que tal a gente seguir agora para um experimento?
Temos aqui uma pilha de moedas. Nós vamos utilizar a pilha de moedas e a faca, certo? Para provar que a moeda que está acima, apesar do que está acontecendo embaixo, permanecerá inerte. Perfeito. Muito bem. Que tal agora praticarmos o raciocínio sobre o que aprendemos com Newton? Vamos fazer alguns exercícios? Vamos lá. A primeira lei de Newton afirma que, se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo é zero, o mesmo, letra A, terá um movimento uniformemente variado. Letra B, apresentará velocidade constante. Letra C, apresentará velocidade constante em módulo, mas sua direção pode ser alterada. Letra D, será desacelerado. Letra E, apresentará um movimento circular uniforme. Então, um tempinho para pensar. Ok, melhor. Vou fazer melhor. Vou chamar a ajuda dos universitários. Ajuda aí, Raíra. Oi! Então, a primeira lei de Newton, sabemos que é necessário alguma força atuando sobre o corpo, né? Se na questão dizemos que a força é zero, então, letra A, terá um movimento uniformemente variado? Não, né? Porque, ou ele vai continuar com esse mesmo movimento, visto que não está freando nem acelerando. Então, não vai ser variado, vai ser... Então, letra B. Apresentará velocidade constante? Afirmativo. Por quê? Não acelera, não freia, não tem nada que mexa neles, nenhuma força atuando. Então, constante, velocidade constante. Letra C. Apresentará velocidade constante em módulo, mas sua direção pode ser alterada? Não, né? Se não tem nenhuma força atuando sobre ele, ele não tem sua direção alterada. Letra D. Será desacelerado? Também não, como já foi dito anteriormente, não tem nenhuma força atuando sobre ele. Letra E. Apresentará um movimento circular uniforme? A questão não diz se ele está circulando ou em linha reta. Mas, como a questão não diz, então é melhor a gente optar pela alternativa D, porque é a mais correta, a que mais se aplica. Ah, entendi. Tem toda a razão. Basta prestar um pouquinho de atenção no que diz a lei de Newton. Então, vamos agora seguir para uma segunda questão? Vamos lá. Nos quadrinhos abaixo, o coelho de pelúcia, após o artifício utilizado pelo personagem Cebolinha, altera a direção do movimento. Sobre essa mudança, é correto afirmar que, letra A lei zero de Newton, lei da cinemática, diz que corpos de inércia pequena podem mudar suas trajetórias, evitando colisões. Portanto, o coelho realiza o movimento mostrado no quadrinho. Letra B. O raio da curvatura no movimento do coelho é muito pequeno, permitindo a realização do movimento. Letra C. A força centrífuga que age sobre o coelho é maior que a força centrípeta, possibilitando a realização do movimento. Letra D. A força inicial contida no coelho é suficiente para desviar sua trajetória inicial.
E letra E, a direção do movimento do coelho pode ser alterada apenas com forças externas. Que tal um tempinho para pensar? Então, vamos lá. Acho que eu vou dar mais uma chance para vocês e eu vou chamar os universitários. Vamos lá, Raíra? Então, nessa outra questão, vemos que tem uma gravura em que o bonequinho, o coelhinho, ele muda sua trajetória. As alternativas que temos são a lei de Newton, a lei zero de Newton, lei da cinemática. Cinemática é uma lei? Então, presta atenção aí. No vestibular, sabemos que a gente está um pouquinho com a cabeça fora do lugar, mas temos que prestar atenção. Então, vamos olhar isso. Já tem um erro na questão, né? Aí, a lei zero de Newton diz que corpos de inércia pequena, não foi falado sobre isso, então também já muda o foco, né? Podem mudar suas trajetórias, evitando colisões. Portanto, o coelho realiza o movimento mostrado no quadrinho. Letra A é falsa. Letra B. O raio de curvatura no movimento do coelho é muito pequeno, permitindo a realização do movimento. Vale salientar que não há força nenhuma. A gente, observando na imagem, não representa nenhuma força sobre o coelho. O que dá para, pensando bem, dá para perceber que não tem nenhuma força, logo não vai mudar o seu movimento. Não foi falado nada sobre raio também, o que envolve no movimento de inércia. É a massa e a força. Só que a massa nem sempre, né? A depender da massa. Então, letra B também não vai, porque não tem nada falando de raio. Letra C. A força centrífuga que age sobre o coelho é maior que a força centrípeta, possibilitando a realização do movimento. Na imagem fala alguma coisa sobre força centrífuga ou força centrípeta? Eles estão indicando que existe essa força? Não, né? Então, dá para já logo eliminar a letra C também. Letra D. A força inicial contida no coelho é suficiente para desviar sua trajetória inicial. Algum momento foi dito que a força inicial muda a trajetória de alguma coisa? Não, né? Só fala que se for aplicada alguma força no objeto, muda sua trajetória. Então, também não. Letra E. A direção do movimento do coelho pode ser alterada apenas com a ação de forças externas. Alternativa correta, né, gente? Porque segundo a lei, é isso. Segundo o que a gente falou anteriormente, é que apenas com forças externas mudamos o movimento das coisas ou fazemos ela sair do momento de inércia. É isso. Então, é isso, gente. Esperamos que a primeira lei de Newton não seja um mistério para vocês após esse vídeo, né? Estamos felizes em aprender e repassar o que vimos aqui sobre a lei da inércia saindo da nossa inércia. Por hoje é só. Tchau, tchau.